Se eu cantar bem, você me dará uma refeição? Perguntou a menina de 9 anos, segurando firmemente um violão quebrado enquanto encarava o produtor do programa Estrelas da América nos bastidores do maior estúdio de televisão de Los Angeles. O homem de terno caro soltou uma risada cruel que ecoou pelo corredor. Menina, você realmente acha que está aqui para ganhar alguma coisa? Você está aqui para fazer o público rir. Kesha Williams ajustou as cordas soltas do instrumento que havia encontrado no lixo 3 semanas atrás e respirou fundo. Aos 9 anos, ela já sabia quando alguém estava completamente a subestimando. E desta vez, diferente de todas as outras vezes em que havia abaixado a cabeça, algo dentro dela sussurrou que esta seria a última vez que permitiria ser tratada como lixo. Entendo perfeitamente, senhor, ela respondeu com uma calma que fez o produtor franzir a testa, desconfortável com a inesperada maturidade daquela criança suja e descalça. 2 horas antes, Kesha estava dormindo sob uma marquise quando foi acordada por um grupo de assistentes de produção procurando personagens interessantes para o episódio especial do programa. Eles a viram cantando por moedas e imediatamente souberam que haviam encontrado o que procuravam. Alguém para servir como alívio cômico em um programa que vendia sonhos para alguns e humilhação para outros. Vamos colocar você no final, disse o produtor, consultando sua prancheta. Depois que todas as crianças talentosas se apresentarem, você entra para equilibrar o programa. O que aquele homem arrogante não sabia era que Kesha havia crescido nas ruas observando, aprendendo, memorizando cada detalhe de como o mundo funcionava. Ela sabia exatamente por que estava ali. Ela sabia que papel esperavam que ela desempenhasse. Mas ela também sabia algo que eles nunca descobririam até ser tarde demais. Nos últimos 3 anos vivendo nas ruas desde que perdeu a avó que a criou, Kesha havia desenvolvido algo que nenhuma criança deveria ter a capacidade de ver através das máscaras que os adultos usavam. E naquele momento, enquanto observava os sorrisos falsos e olhares condescendentes ao seu redor, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Posso fazer uma pergunta, senhor? Ela disse, inclinando ligeiramente a cabeça com inocência calculada. Seja rápida, garota. Temos um programa para gravar. Você tem filhos? A pergunta pegou o homem desprevenido. Tenho. 2 meninas. Por quê? Kesha sorriu, um pequeno sorriso, mas que carregava algo que fez o coração do produtor acelerar sem que ele soubesse exatamente por quê. Só curiosidade, ela respondeu, armazenando cuidadosamente aquela informação junto com todas as outras coisas que havia observado e anotado mentalmente nas últimas 2 horas nos bastidores. Enquanto caminhava em direção ao palco, carregando o violão quebrado como se fosse um tesouro, Kesha pensou na carta que havia escondido em sua única posse uma mochila rasgada. Uma carta que explicava não apenas quem ela realmente era, mas também porque estar naquele programa não era coincidência. Nos bastidores do American Idol, Kesha observava em silêncio enquanto as outras crianças participantes eram tratadas como pequenas celebridades. Assistentes corriam de um lado para outro oferecendo lanches gourmet, água gelada e até serviços de maquiagem profissional para cada um deles. Atenção todos, gritou o produtor Richard Brennan, batendo palmas para chamar a atenção. Lembrem-se, vocês são o futuro da música americana. Hoje, o país inteiro vai conhecer seus talentos. Enquanto isso, Kesha permanecia sentada no chão frio do corredor, ainda segurando seu violão quebrado. Quando tentou se aproximar da mesa de lanches, uma assistente de produção gentilmente a afastou. Desculpe, querida, mas esses lanches são apenas para os participantes oficiais, a mulher disse com um sorriso condescendente. Você deve ter vindo acompanhar alguém, certo? Na verdade, eu também vou me apresentar, Kesha respondeu calmamente. A assistente franziu a testa e consultou sua prancheta. Ah, sim, você é a menina especial. A maneira como ela disse especial deixou claro que não era um elogio. Richard se aproximou do grupo de crianças talentosas, ignorando completamente Kesha. Agora, ouçam com atenção. Vocês vão representar o melhor que este país tem a oferecer. Cantem com seus corações, mostrem suas técnicas perfeitas e façam suas famílias se orgulharem. Foi então que uma das crianças participantes, uma menina loira de cerca de 12 anos chamada Ashley, notou Kesha sentada sozinha. Pai, por que aquela menina está aqui?
Ashley perguntou ao homem bem vestido ao seu lado. Não se preocupe com isso, princesa, o pai respondeu, baixando a voz. Ela está aqui para... Como posso explicar? Mostrar o contraste. Para que você possa brilhar ainda mais. Cash ouviu cada palavra, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de algo que não experimentava há anos, raiva pura e controlada. Naquele momento, sua mente voltou 3 anos atrás, ao dia em que perdeu sua avó Dorothy, a única pessoa que acreditava que uma menina negra e pobre poderia ser qualquer coisa neste mundo. Dorothy costumava dizer: Kesha, minha neta, quando o mundo tentar diminuir você, cresça 2 vezes mais. E quando tentarem silenciá-la, cante 3 vezes mais alto. Sua avó havia sido cantora gospel em uma pequena igreja no Harlem por mais de 40 anos. Foi ela quem ensinou Kesha não apenas a cantar, mas a usar a música como resistência. A música é nossa arma secreta, criança. Eles podem tirar nossas casas, nosso dinheiro, nossa dignidade, mas nunca podem tirar o que Deus colocou em nossas vozes. Depois que Dorothy morreu de câncer, porque não podia pagar por tratamento adequado, Kesha acabou vivendo nas ruas. Mas ela carregava consigo algo que nenhum daqueles produtores de televisão poderia imaginar: anos de treinamento vocal rigoroso e uma compreensão profunda da música que faria qualquer professor de conservatório corar de inveja. Ei, menina, Richard chamou, interrompendo suas memórias. Você ao menos conhece alguma música? Porque seria uma pena desperdiçar tempo de TV. Conheço algumas, Kesha respondeu, dedilhando seu violão. Algumas. Richard riu alto. Que tipo de algumas? Música de rua? Rap? Algo que você aprendeu implorando por trocados. As outras crianças riram junto com ele. Mas Kesha apenas sorriu. Aquele mesmo pequeno sorriso misterioso que havia usado antes. Posso fazer uma pergunta, Sr. Richard? Ela disse, inclinando a cabeça com inocência fingida. Vá em frente. O senhor estudou música? Richard pareceu ligeiramente ofendido. Claro que sim. Tenho um MBA em gestão de entretenimento pela UCLA. Que interessante, Kesha respondeu, arquivando mentalmente essa informação adicional. E o senhor toca algum instrumento? Não preciso tocar para reconhecer talento quando vejo, ele retrucou, irritado. Entendo perfeitamente. O que Richard não sabia era que, escondida em sua mochila rasgada, Kesha carregava uma carta de sua avó Dorothy. Uma carta que explicava não apenas quem Kesha realmente era, mas também revelava conexões familiares que transformariam aquele programa de uma humilhação planejada em algo completamente diferente. Enquanto Richard se afastava rindo com os outros produtores, comentando como seria divertido ver a menina tentar cantar algo, Kesha fechou os olhos e sussurrou baixinho: obrigada, vovó. Chegou a hora de usar tudo o que você me ensinou. Enquanto Richard e os outros produtores se divertiam planejando sua humilhação pública, Kesha calmamente caminhou para um canto tranquilo nos bastidores. Ela abriu sua mochila rasgada e cuidadosamente removeu um envelope amarelado. Era a carta que sua avó Dorothy havia deixado com instruções específicas: só abra quando estiver pronta para usar tudo o que ensinei, minha neta. 3 anos vivendo nas ruas haviam sido suficientes para Kesha entender que estava pronta. A carta revelava algo que faria qualquer pessoa naquele estúdio engolir cada palavra de desprezo. Dorothy Williams não havia sido apenas uma cantora gospel comum. Ela havia sido uma das primeiras mulheres negras a se formar em composição musical pela Juilliard School nos anos 1960, quando isso era praticamente impossível. Mais importante, ela havia sido mentora pessoal de James Mitchell, o atual CEO da rede de televisão que produzia o American Idol. James sempre foi como um filho para mim, Dorothy escreveu na carta. Se você precisar de ajuda, procurei-o. Mas lembre-se, não peça caridade. Mostre a ele do que você é capaz primeiro. Kesha guardou a carta e sorriu. Mesmo depois de sua morte, sua avó ainda estava ensinando estratégia. Ei, você, menina de rua! Gritou Ashley, a concorrente loira, aproximando-se com um grupo de outras crianças. Meu pai está curioso para saber como você entrou aqui. Você mentiu na sua inscrição? Eu não menti sobre nada, Kesha respondeu calmamente, afinando uma das cordas soltas de seu violão. Ah,
Claro, Ashley disse desdenhosamente. Então você realmente acha que tem alguma chance contra nós? Eu estudo no Conservatório de Manhattan há 6 anos. Tenho professores particulares que custam mais por hora do que você provavelmente vê em um mês. As outras crianças riram, mas Cash apenas continuou afinando o instrumento, testando cada nota com uma precisão que fez Ashley franzir a testa, irritada. Você ao menos sabe ler música. Outra menina provocou. Sei algumas coisas, Kesha respondeu, e pela primeira vez permitiu que um pequeno sorriso aparecesse em seus lábios. O que essas crianças privilegiadas não sabiam era que, além de seu treinamento rigoroso com Dorothy, Kesha havia passado os últimos 3 anos praticando em lugares que elas nunca poderiam imaginar. Estações de metrô com acústica perfeita, onde aprendeu a dominar sua própria voz sem microfone. Túneis urbanos, onde descobriu como fazer um violão quebrado soar como um Stradivarius. Esquinas barulhentas de ruas onde desenvolveu a habilidade de manter ritmo e tom mesmo sob pressão extrema. Cada noite fria, cada dia com fome, cada olhar de desprezo nas ruas havia sido, sem que ela soubesse, um treinamento para este momento. Foi então que ela notou um homem mais velho observando discretamente do outro lado do palco. Cabelos grisalhos, óculos com armação dourada, postura elegante mas calorosa. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e algo no olhar dele fez o coração de Cash acelerar. O homem se aproximou lentamente, ignorando completamente Ashley e as outras meninas. Com licença, ele disse, dirigindo-se apenas a Kesha. Posso perguntar seu nome completo? Kesha Dorothy Williams, ela respondeu, deliberadamente enfatizando seu nome do meio. O homem ficou imóvel por alguns segundos, seus olhos enchendo-se de lágrimas que tentou esconder ajustando os óculos. Dorothy Williams era sua. Minha avó. James Mitchell, o diretor executivo da rede, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Dorothy havia morrido 3 anos atrás, e ele nem sabia que ela tinha família. A mulher que havia mudado sua vida, que lhe ensinara que a música não tinha cor ou classe social, que o guiara por tempos difíceis quando ele era apenas um jovem negro tentando sobreviver na indústria do entretenimento. Onde você esteve todos esses anos? Ele perguntou, sua voz quebrando. Nas ruas. Desde que ela morreu. James fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Se ele soubesse, se tivesse procurado. Você canta como ela? Ele perguntou. Ela me ensinou tudo o que sei. E você veio aqui para... Cash olhou em direção ao palco onde Richard ainda estava rindo com outros produtores, provavelmente contando a alguém sobre a brincadeira que iriam fazer com ela. Para mostrar do que sou capaz, ela respondeu simplesmente. James entendeu imediatamente. Dorothy sempre dizia que a melhor vingança contra o preconceito era a excelência que não podia ser negada. Posso fazer um favor? Ele perguntou discretamente. Na verdade, disse Kesha, posso pedir um favor, qualquer coisa. Não interfira. Deixe que façam exatamente o que planejam fazer comigo. James franziu a testa, confuso. Mas eles vão tentar humilhar você publicamente. Eu sei. E quando tentarem, quero que você grave tudo. Cada segundo, cada reação, cada palavra que disserem. O sorriso que apareceu no rosto de Kesha naquele momento era idêntico ao que Dorothy costumava dar quando estava prestes a ensinar a alguém uma lição inesquecível. Eles acham que sabem quem eu sou, ela continuou, dedilhando as cordas do violão. Mas não sabem nada sobre o que carrego dentro de mim, sobre os anos de treinamento, sobre a música que corre em minhas veias, sobre a força que minha avó me passou. James assentiu, começando a entender o plano. E então você faz o que achar certo com essa gravação. Naquele momento, Richard reapareceu, interrompendo a conversa sem nem notar quem era o homem falando com Kesha. Ei, menina, é sua hora de brilhar, ele disse com um sorriso cruel. Esperamos que você nos entretenha bem lá fora. Kesha se levantou, ajustou o violão nas costas e caminhou em direção ao palco. Mas antes de sair do alcance da voz, ela se virou para James e sussurrou: minha avó sempre dizia que Deus nos dá talentos não apenas para nos elevar, mas para elevar outros que virão depois de nós. Hoje não é só sobre mim.
James assistiu a menina caminhar com uma dignidade que contrastava fortemente com suas roupas simples e violão quebrado. Por um momento, era como se Dorothy estivesse ali novamente, pronta para reescrever as regras de um mundo que insistia em subestimar pessoas como elas. As luzes do palco acenderam com força total quando Kesha pisou no centro do Estrelas da América. A plateia de mais de 500 pessoas murmurava baixinho, alguns discretamente tirando fotos da menina de rua segurando um violão quebrado. Richard, nos bastidores, sussurrou para seus assistentes: lembrem-se, quando ela começar a cantar, ativem o sistema de som defeituoso. Quero aquele chiado horrível saindo dos alto-falantes. Vai ser hilário. Ashley e as outras crianças participantes observavam dos bastidores, ansiosas para testemunhar o que acreditavam ser a humilhação inevitável de alguém que não pertencia àquele lugar. Olá, Kesha disse no microfone, sua voz clara ecoando pelo auditório. Meu nome é Kesha Dorothy Williams. Tenho 9 anos e quero dedicar esta música à minha avó, que me ensinou que a música não tem cor ou classe social. Richard franziu a testa ao ouvir o nome completo. Algo sobre aquele Dorothy soava familiar, mas ele rapidamente descartou o pensamento. Kesha ajustou seu violão e tocou os primeiros acordes. O som, mesmo vindo de um instrumento danificado, era puro e afinado, com uma precisão que fez alguns músicos profissionais na plateia endireitarem-se em suas cadeiras. Foi então que Richard sinalizou para seus assistentes. O sistema de som começou a produzir um chiado ensurdecedor, interferindo completamente na música. A plateia cobriu os ouvidos, irritada. Algumas pessoas começaram a rir, pensando que era culpa da menina. Problemas técnicos. Richard gritou do lado do palco, fingindo preocupação. Que pena, mas teremos que encerrar aqui. Mas Kesha não parou. Ela se afastou do microfone, posicionou-se no centro do palco e começou a cantar sem amplificação. Sua voz, treinada por anos de apresentações em estações de metrô barulhentas, cortou o ar como uma lâmina afiada. O chiado continuava, mas a voz de Kesha era tão poderosa que ecoou por todo o auditório, alcançando até as fileiras do fundo. Uma a uma, as pessoas começaram a calar-se, hipnotizadas. Ela cantou Amazing Grace em uma versão que mesclava gospel tradicional com técnicas clássicas que apenas alguém treinado por um mestre reconheceria. Cada nota era perfeita, cada frase carregada com uma emoção que trouxe lágrimas aos olhos da plateia. Richard, desesperado, gritou para seus assistentes: desliguem tudo. Cortem a transmissão. Mas era tarde demais. James Mitchell já havia instruído sua equipe a manter as câmeras rodando, transmitindo tudo ao vivo para milhões de lares americanos. Quando Kesha terminou, houve 3 longos segundos de silêncio antes que a plateia explodisse em aplausos ensurdecedores. O público se levantou, gritando, chorando, ovacionando. Até Ashley e as outras crianças nos bastidores ficaram sem palavras. Foi então que James Mitchell subiu ao palco. Senhoras e senhores, ele disse, pegando o microfone. Meu nome é James Mitchell, diretor executivo desta rede de televisão, e preciso contar a vocês quem essa garota extraordinária realmente é. Richard ficou completamente pálido. Ele não sabia que o diretor executivo estava ali. Kesha Dorothy Williams é neta de Dorothy Williams, uma das maiores cantoras e compositoras gospel deste país. Uma mulher que se formou na Juilliard nos anos 1960, quando isso era quase impossível para uma mulher negra. Uma mulher que foi minha mentora pessoal por mais de 20 anos. A plateia ofegou coletivamente. Dorothy morreu há 3 anos e eu nem sabia que ela tinha uma neta vivendo nas ruas, James continuou, sua voz quebrando. Enquanto isso, os produtores deste programa trouxeram essa criança aqui não para celebrar seu talento, mas para humilhá-la publicamente. Richard tentou se esconder atrás das cenas. Mas James continuou: tudo foi filmado. Cada comentário cruel, cada tentativa de sabotagem, cada momento em que tentaram transformar essa criança em entretenimento às custas de sua dignidade. As câmeras encontraram Richard, que agora estava visivelmente suando enquanto tentava escapar. Richard Brennan, James disse, apontando diretamente para ele. Você está demitido. Não apenas deste programa, mas desta rede.
E tenho certeza de que nenhuma outra emissora respeitável contratará alguém que acha divertido humilhar crianças na televisão nacional. A plateia começou a vaiar ferozmente. Ele tentou gritar algo em sua defesa, mas sua voz foi completamente abafada pelos gritos de indignação. Quanto a vocês, James se virou para Ashley e as outras crianças nos bastidores. Espero que tenham aprendido uma lição valiosa sobre julgar as pessoas pela aparência. Ashley, completamente envergonhada, baixou a cabeça. Várias outras crianças começaram a chorar, percebendo a magnitude de sua crueldade. James então se ajoelhou ao lado de Kesha, que permanecia calma no centro da tempestade. Kesha, em nome de toda esta empresa, peço desculpas, ele disse. Sua avó estaria incrivelmente orgulhosa de você, não apenas pelo seu talento, mas pela dignidade com que enfrentou tudo isso. Ela sempre me dizia que a música é nossa arma secreta. Kesha respondeu simplesmente, e que o melhor remédio para o preconceito é a excelência que não pode ser negada. A frase ecoou pelo auditório, capturada pelas câmeras e transmitida para milhões de pessoas. Os dias seguintes à transmissão do American Idol se tornaram um turbilhão que ninguém poderia ter previsto. O vídeo de Kesha cantando Amazing Grace enquanto enfrentava sabotagem técnica viralizou em menos de 24 horas, alcançando mais de 50 milhões de visualizações e se tornando o momento televisivo mais compartilhado do ano. James Mitchell cumpriu sua palavra de uma maneira ainda mais impactante do que havia prometido. Na manhã seguinte, ele convocou uma coletiva de imprensa nacional onde mostrou todas as filmagens dos bastidores, cada comentário cruel de Richard, cada risada maldosa das outras crianças, cada momento em que tentaram transformar Kesha em entretenimento às custas de sua dignidade. Esta rede de televisão falhou com uma criança excepcional, James disse diante de dezenas de câmeras. E não permitiremos que isso aconteça novamente. A reação do público foi avassaladora. Richard Brennan não apenas perdeu seu emprego, toda sua carreira desmoronou em questão de horas. Nenhuma emissora, empresa de produção ou companhia de entretenimento em todo o país queria associar seu nome a um homem que havia tentado humilhar uma criança órfã na televisão nacional. Suas contas em redes sociais foram inundadas com mais de 2 milhões de mensagens de condenação, forçando-o a deixar Los Angeles e se mudar para uma cidade pequena onde ninguém o conhecia. Ashley e as outras crianças participantes enfrentaram suas próprias consequências. Os pais de Ashley, mortificados pela exposição nacional do comportamento cruel de sua filha, imediatamente a retiraram do conservatório de Manhattan e a matricularam em uma escola pública regular, onde ela teve que aprender a conviver com crianças de todas as origens sociais. Queremos que nossa filha aprenda o valor da humildade, o pai de Ashley disse em uma entrevista posterior, claramente tentando salvar a reputação da família. Mas o mais extraordinário foi o que aconteceu com a própria Kesha. James Mitchell não apenas pediu desculpas. Ele transformou toda a situação em uma oportunidade para mudança real. Imediatamente criou o programa Dorothy Williams, batizado em homenagem à avó de Kesha, oferecendo bolsas de estudo completas em música para crianças talentosas de comunidades carentes. Kesha se tornou a primeira beneficiária do programa, recebendo não apenas uma bolsa integral para estudar na prestigiosa Academia de Música de Los Angeles, mas também um lar. James e sua esposa Margarete, que nunca haviam conseguido ter filhos, formalmente pediram para adotá-la. Dorothy sempre dizia que a música nos conecta como família, James explicou no dia da adoção oficial. Kesha não é apenas uma criança talentosa que estamos ajudando. Ela trouxe de volta algo que perdemos quando Dorothy nos deixou. 6 meses após a transmissão, Kesha se apresentou no Carnegie Hall como solista convidada com a Orquestra Filarmônica de Nova York. O concerto, transmitido ao vivo em todo o país, arrecadou mais de $5 milhões para o programa Dorothy Williams, que já havia beneficiado mais de 200 crianças em situações semelhantes. Durante sua apresentação no Carnegie Hall, Kesha dedicou a música à memória de sua avó Dorothy, mas também a todas as crianças que são julgadas pela cor da pele, origem ou roupas que vestem antes que alguém se dê ao trabalho de conhecer o talento que carregam dentro de si. A plateia chorou abertamente quando ela mencionou que havia passado 3 anos dormindo nas ruas de Los Angeles, apenas alguns quilômetros do teatro onde agora recebia uma ovação de pé. O programa Estrelas da América foi completamente reformulado. James implementou novos protocolos que incluíam psicólogos infantis,
assistentes sociais e uma política estrita de tolerância zero contra qualquer forma de discriminação ou humilhação de participantes. O talento não escolhe seu local de nascimento. Cor ou classe social tornou-se o novo slogan do programa, gravado em letras douradas no palco onde Kesha havia sido humilhada e então triunfado. Richard, por sua vez, tentou várias vezes se reabilitar publicamente, dando entrevistas nas quais alegava ter aprendido com seus erros, mas cada tentativa apenas reacendeu a indignação pública. Ele acabou trabalhando como vendedor de carros usados em uma cidade pequena, descobrindo amargamente que uma reputação perdida é uma das coisas mais difíceis de recuperar. 2 anos após o episódio, Kesha, agora com 11 anos, lançou seu primeiro álbum, Vozes da Rua, onde interpretou canções clássicas adaptadas com influências gospel que havia aprendido com Dorothy. O álbum estreou em primeiro lugar nas paradas musicais e lhe rendeu uma indicação ao Grammy de melhor álbum vocal clássico. Na cerimônia do Grammy, Kesha usou um vestido simples mas elegante e carregou o mesmo violão quebrado que havia levado ao programa 2 anos antes, agora restaurado e afinado, mas mantendo as marcas do tempo como lembrança de sua jornada. Este violão me ensinou que nossa verdadeira força vem não do que temos, mas do que fazemos com o que temos, ela disse ao aceitar o prêmio. E que às vezes precisamos estar no nosso ponto mais baixo para descobrir o quão alto podemos voar. Ashley, que havia assistido à cerimônia de casa, enviou a Kesha uma carta manuscrita alguns dias depois, pedindo desculpas sinceramente por seu comportamento cruel e revelando que a experiência havia mudado completamente sua perspectiva sobre privilégio e humildade. Você me ensinou que o verdadeiro talento não tem nada a ver com as oportunidades com que nascemos, mas com a coragem de continuar cantando mesmo quando tentam nos silenciar, Ashley escreveu. Kesha respondeu à carta, e as duas eventualmente se tornaram amigas, provando que até as feridas mais profundas podem ser transformadas em pontes quando a sinceridade de ambos os lados. A história de Kesha Williams se tornou muito mais do que um caso de triunfo individual. Ela reescreveu as regras sobre como o talento é reconhecido e celebrado na América, provando que a verdadeira excelência não conhece cor, classe social ou origem. Hoje, aos 13 anos, Kesha divide seu tempo entre estudos musicais avançados, apresentações beneficentes e direção artística do programa Dorothy Williams, que já beneficiou mais de 1.000 crianças em todo o país. Ela nunca esqueceu suas origens, visitando regularmente abrigos e comunidades carentes para identificar novos talentos e oferecer oportunidades. Minha avó sempre me dizia que nossos dons não são apenas para nos elevar, mas para construir pontes para que outros também possam se erguer. Ela frequentemente repete para crianças que conhecem situações semelhantes à que viveu. A lição que ressoa até hoje é simples, mas poderosa. Subestimar alguém com base em sua aparência, origem ou situação atual é sempre um erro que custa caro. Porque o verdadeiro talento não pede permissão para brilhar. Ele apenas espera pela oportunidade certa para reescrever todas as regras de um mundo que insiste em colocar pessoas extraordinárias em caixas pequenas demais para conter sua grandeza. Se você gostou desta história inspiradora de superação e acredita que mais pessoas precisam conhecer histórias como a de Kesha Williams, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima!